Tudo bom, pessoal? Hoje eu vou falar de um tema super bom, super importante para a vida da gente, de qual é a utilidade do teste de hipótese no dia a dia da gente, né? Isso é um conceito muito importante que a gente usa ou deveria usar no nosso dia a dia, tá? Então vamos lá. Ponto importante, né? Para que serve teste de hipótese? Então, deixa eu dar o seguinte exemplo para vocês. Tá? Primeiro a gente tem que ir um passo atrás e lembrar de um conceito que a gente aprende em estatística, né, que é o conceito da população e o conceito de uma amostra. Então, se eu fosse simplificar, vamos lá. Imagine que eu tenho aqui um quadrado com uma série de elementos aqui, uma série de bolinhas, tá? E aqui estão todos os elementos possíveis. Então esse esse retângulo é o que eu chamo de população. E se eu pegar uma parte, tá? Se eu pegar apenas uma parte dos elementos, isso seria uma amostra. O teste de hipótese é um rigor estatístico que a gente tem que ter para fazer uma afirmação sobre a população, sendo que a gente só recebeu dados de uma amostra. Ou seja, gente, pensa só, é muito forte você fazer uma afirmação sobre o todo, sendo que você recebeu apenas dado, né, de uma parte. Não recebeu a história inteira. E o que eu vou mostrar aqui para vocês hoje são os passos e os principais conceitos do teste de hipótese. Aqui, né, o que o slide está mostrando para a gente, né? Decisão estatística, ou seja, né, são decisões que a gente vai tomar de investimento, de desinvestimento, tá? De aplicação, não, enfim, qualquer decisão que a gente toma, e aqui quando a gente fala de mercado financeiro, a grande maioria dessas decisões são de ou investir ou desinvestir, tá? Com base em uma amostra. Para isso ser uma verdade, né, para a gente tomar ou não uma atitude, o processo matemático do teste de hipótese, ele parte inicialmente da gente fazer duas formulações, o que a gente chama de hipótese nula e o que a gente chama de hipótese alternativa. Então, hipótese nula versus uma hipótese alternativa. Então, a hipótese nula é a adição desse novo investimento está me dando um retorno menor ou igual a 1%, um retorno excedente de 1% ao mês. A minha hipótese alternativa é, o retorno excedente é maior do que 1% ao mês. E olha que legal, se a gente fizer o teste de hipótese, calcular tudo bonitinho, e a gente rejeitar a hipótese nula, que o retorno é menor ou igual que 1%, a gente pode ficar com essa hipótese alternativa de que o retorno é maior do que 1%, e sim, a adição desse investimento faz sentido. Então, aqui tem algumas coisas que a gente faz, né, quando a gente está tratando de teste de hipótese, que é importante a gente lembrar, que são os erros, né? Erro tipo 1, erro tipo 2. O que é um erro tipo 1? Erro tipo 1 é quando a gente rejeita uma hipótese nula que a gente não deveria ter rejeitado. E o erro tipo 2 é o inverso. É quando a gente falha em rejeitar uma hipótese nula quando ela deveria ser rejeitada. E isso é muito importante porque você não cometer erro de, rejeitei um negócio que não era para ter rejeitado, você vai ter problema. Você vai, imagine nessa regressão, por exemplo, de querer ganhar dinheiro, fazer uma regressão múltipla, querer ganhar dinheiro, você vai ter um problema com certeza. Aqui tem um conceito que é importante a gente relembrar, né, do alfa, do nível de significância. Então aqui tem uma tabelinha resumindo isso. E outro conceito que eu acho importante para a gente relembrar agora é o tipo de teste. Teste unicaudal ou teste bicaudal. O que é um teste unicaudal? É um teste onde, quando a gente usa a distribuição normal, apenas um dos lados nos serve. Ou seja, se a minha hipótese nula, como o exemplo que nós demos aqui, o retorno é menor ou igual a zero, apenas o lado positivo da minha distribuição normal vai me dar
um resultado que eu posso rejeitar essa hipótese nula. Agora, quando eu trato de um teste bicaudal, ou seja, eu tenho uma hipótese nula que o resultado de um fundo é igual a 1 para um resultado, para uma hipótese alternativa que o resultado ele é diferente de 1, poxa, se o resultado der mais 37% ao mês, ele é diferente de 1. E se ele der menos 50% ao mês, ele também é diferente de 1. Então, isso é o que a gente chama de teste bicaudal, onde os dois lados da distribuição normal fazem com que eu consiga rejeitar a minha hipótese nula. Um teste de hipótese nada mais é do que uma série de rigor matemático, de passos que a gente segue para poder falar algo sobre uma população tendo apenas informações sobre uma amostra. Bacana, gente? Espero que tenham gostado. Por favor, divulguem esse vídeo para os amigos que estão estudando para certificação financeira, tá? Divulguem esse vídeo para as pessoas que querem aprender sobre teste de hipótese, que é um conceito muito importante no dia a dia da gente. Espero que tenham gostado, espero que tenham aprendido. Mais uma vez, obrigado pelo tempo de vocês. Grande abraço.